Olá, estamos no nosso segundo episódio de hoje. Nosso convidado é Vanessa Amorim, contando um pouco da sua história aqui na Paracabos, quem é, como é, formação, onde chegou, como chegou. Fazer esse bate-papo bem bacana para conhecer um pouco mais da história da Paracabos. Então, Vanessa, seja bem-vinda ao Parazinho Podcast. Tá? Obrigada. Fico muito feliz que você venha participar conosco também. As próximas gravações teremos vários convidados aqui que vai ser muito bacana. E vamos falar um pouco, né? Quem é a Vanessa, né? Bom, a Vanessa é a mãe do João Vitor, a mãe do Miguel, esposa do Rafael, tem 36 anos e formada em administração, pós-graduada em logística empresarial e um MBA em andamento de gestão de empresas. Ah, muito bacana. E como é que é essa sua carreira, né? Essa tua trajetória dentro da Paracabos, como começou, quando começou? Conta pra gente um pouco dessa história, assim, pra gente complementar com todas que nós iremos gravar aqui. Então, eu comecei na Paracabos em 2005, começo de faculdade, aí aquela situação de jovem, querer trabalhar, querer ter seu dinheiro. E aí o seu Evandro, né, me convidou para fazer parte da equipe. No primeiro momento, minha mãe não queria que somente eu estudasse. Só que eu já queria trabalhar, eu queria saber. Acho que quando a gente está na escola, a gente está querendo saber como é que é. Eu quero trabalhar, eu quero ter meu emprego, eu quero. Né, a gente sonha com tudo aquilo. E às vezes a gente deixa de viver aquele momento na escola, acha que é chato. E não, eu acho que eu tenho certeza que é a melhor fase desse período, de ter amigos, de se preocupar com as notas da escola, enfim, de construir toda aquela... E eu tenho amigos até hoje, né? Inclusive, um abraço para os meus amigos da escola, que a gente fazendo um cálculo domingo passado, a gente tem amizade de 27 anos, né? Amizade de 20 anos, e hoje em dia isso é muito difícil, né? E sabe que, mesmo na correria do dia a dia, se você precisar de uma palavra amiga, ou de um conselho, ou de um esporro mesmo, a gente vai estar perto para estar trocando ideia, ou até mesmo marcando uma confraternização que nunca sai, né, galera do SEC? Mas é isso. E aí eu entrei na faculdade de administração, e aí eu quis trabalhar. E eu vejo que hoje a estudar, né, você fazer um curso e não ter também o dia a dia, fica uma coisa vaga. Então, aí eu comecei. Aí, depois, eu comecei na recepção e depois eu fui para o administrativo. E meu mentor no administrativo é o Davi. Foi o Davi, ele que me ensinou, né, os primeiros passos. A gente dividia a sala, ouvia muito roupa nova, né, Davi? O Davi me ensinou a gostar de roupa nova e o gosto musical dele, que é fantástico, ele me passou muito. E aí a gente começou. E aí eu fui ficando mais próxima da parte da gestão da empresa. E aí foi entrando no DNA, né? Foi literalmente fazendo parte do meu dia a dia. E quando eu vi, já estava bem envolvida no processo, nas decisões. Legal. De chegar até onde a gente chegou, né? Sempre com o seu Evandro próximo. E aí a gente passou também... É bom que eu digo que ele tinha uma cabeça muito jovem, né? Ele não era aquelas pessoas que parou no tempo, pelo contrário. Ele que trazia muita informação, ele que trazia livros e mais livros, né? E ele era um amante da leitura, assim, de estar buscando conhecimento. Fez Empretec, né? A gente mergulhou de cabeça no Sebrae para tirar nossa certificação. E foi desenvolvendo o legado. E aí, infelizmente, né, a gente teve a sua liberação precoce dessa terra, que ele pedia tanto há um ano antes do ocorrido. Ele queria, ano que vem eu vou me aposentar, mas ele não especificou como. Né? E a gente sempre brincava, não, aposentadoria negada. Mas eu penso que todo cantinho tem, sim, a memória dele, e quando é uma pessoa que a gente ama bastante, ela, né, não está mais aqui entre a gente, mas no nosso coração sempre está. Então, eu acho que é impossível não ver
e não pensar, às vezes, meu Deus, o que ele faria numa situação dessa? E, às vezes, a gente tem que ser um pouco frio, ou, às vezes, até muito enérgico em algumas situações e botar energia e cobrar mesmo. E eu costumo dizer que a gestão, às vezes, ser um gestor, ela é uma caminhada que, se você não tem pessoas, se você não convive com pessoas que são do mesmo, né, que tem esse conhecimento, e aí eu gosto muito de conversar com os clientes, porque a gente passa por isso, né? Talvez o tamanho das empresas não sejam iguais, mas você passa pelos mesmos desafios, e aí essa troca de experiência... Pode dizer que as mesmas dores, praticamente, né? Independente da empresa ser pequena, média ou grande... só muda o CNPJ, literalmente. Mas, e aí você tem que se cercar, né, de pessoas que tenham esse mesmo pensamento, ou então outros pensamentos, que aí você vai e soma junto com os seus. A gente tem um grupo, hoje eu participo de um grupo de mulheres empreendedoras, né, que é o nosso Café com Propósito, e a gente costuma brincar que é uma terapia. É uma terapia porque lá a gente fala de negócios, fala de família, fala de saúde, beleza. De tudo, né? Um pouco, Comenta, né? de tudo um pouco. E nós temos muitas mulheres que são exemplos, né, hoje para mim, de mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, mulheres que realmente não é fácil. Você puxando esse gancho aí do empreendedorismo, você sempre teve um pouco dessa veia empreendedora, né? Na infância tinha... Eu vendia jambo na infância. Né? Vendia jambo, tinha essa questão do jambo, tinha também a questão de assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Era meu programa preferido. Programa de domingo, né? Meu preferido. Você fazia. Pegando um pouco da época de escola também, você participou também de alguns programas que fizeram um pouco dessa veia empreendedorismo florescer um pouco mais, né? Conta pra gente um pouco dessa história da época de escola que você chegou a empreender também e no que você participou dentro da escola. Pedro da Bela, lembra meu diretor? Carol também, que fazia parte. Nós tínhamos uma empresa, e isso é muito bom, né? O CIEC proporcionava essas experiências para a gente junto com um programa chamado Junior Active. E aí nós criamos acho que era Velarte, alguma coisa assim, não me recordo o nome agora. Só que a gente nunca conseguiu que nossas velas tivessem cheiro, né? Mas a gente trabalhou bastante, era muita parafina. E era no outro turno da escola, né? A aula era pela manhã e a gente tinha que ir 2 vezes na semana à tarde para a escola para desenvolver esse projeto. E aí tinha a planilha financeira, tinha a produção e tinha... E assim, os nossos familiares, ainda bem que a gente conseguiu bastante cliente, nossos familiares eram... Era patrocinadores, né? Na verdade eles compravam, né? A avó comprava, a tia comprava, todo mundo comprava. Mas a gente chegou, acho que, se eu não me engano, a gente conseguiu, sim, para um evento, nossas velas, só que a gente não conseguiu a essência. Elas não cheiravam, assim, por muito tempo. Legal. Mas elas eram bonitas. Mas a ideia de ter esse programa no período de escola é fundamental, né? O contato de como montar uma empresa, o que são as planilhas orçamentárias dentro da empresa, a produção, acaba levando os alunos numa nova perspectiva. Exatamente. E todo final do ano, nós tínhamos um empresário sombra, né? Que eles escolhiam todos os participantes daquele programa. Então, eu participei de 2. Então, assim, foi o dia inteiro em reunião, né? E era bem legal, porque a gente participava ativamente nesse dia do dia a dia de um empresário. Certo. Ia para reunião, participava de visita, tudo. Era o sombra do empresário. Era o sombra do empresário. Realmente, o nome desse dia era Empresário Sombra. Então, isso é fantástico, é uma outra dinâmica, é uma outra pegada, né? Então... eu espero que ainda continue esse programa e que os nossos jovens do Brasil precisam, né, dessa veia empreendedora. E nós somos empreendedores. Acho que o brasileiro sempre vendeu alguma coisa, né? Sempre participou. E aí isso vem muito também da minha mãe. Minha mãe ela costuma dizer que ela sempre vendia alguma coisa no trabalho dela. Legal. E aí essa veia veio principalmente dela. E eu já cheguei a vender a coisa na faculdade e trabalhar
eu queria tanto trabalhar que chegou uma época, não sei, acho que poucas pessoas sabem. Eu era recepcionista também de festa, né? Quando eu era 15 anos, eu ficava lá na frente pegando as senhas. E meus pais sempre me colocaram nessa situação, sempre apoiaram em ir lá e saber como é que funcionam as coisas, como é que fazia para chegar naquele determinado objetivo. Então, é isso. Ah, legal. Pegando esse gancho do empreendedorismo que saiu da escola, veio para o profissional, hoje como gestora dentro da Paracabos, como a nossa CEO aqui dentro, como é que você vem trilhando? O que você fez diferente? Que tipo de treinamento que você foi fazendo também? Porque a gente sempre busca muito, a gente preza muito por busca de conhecimento, né? Então, um pouco do seu lado de falar, do que buscou, do que falou, que tipo de treinamento é interessante para quem está na gestão, próprio treinamento para quem é CEO também. Então, conta um pouco para a gente, fala um pouco dessas fases para te complementar. Eu penso que meu propósito, no caso, são pessoas, né? E aí você não consegue ter uma empresa se você não tiver um time bem formado. Claro, tem uma hora que realmente que eu cobro bastante. E quem está diretamente comigo sabe dessa cobrança, mas tem um porquê, né? Para desenvolver, para a pessoa... eu quero que eles sejam melhores do que eu, né? Eu quero gente muito melhor, né? Do nosso lado. Então, assim, no começo, realmente, é pesado, não é fácil. Eu digo para os líderes hoje que a você ser um gestor, você tomar decisões, às vezes a gente tem que tirar o coração e tem que ir pela razão, às vezes, ora, tem que... né? E é bem delicado o dia a dia, mas eu costumo muito olhar para a pessoa, né? Olhar o lado... o desenvolvimento pessoal, na verdade. E aí foi muito curso de inteligência emocional. Às vezes, né, no calor da emoção, é bom ficar calado, observando. Tem os sócios também, né, que a gente tem que ir ali. E eu acho que tudo é muito questão de você também, como eu posso dizer, se jogar um pouco nessa vida de empreendedor mesmo. Tem dia que você quer sair correndo e tem dia que não dá, porque é tu mesmo que tem que te demitir, né? Uhum. Não tem esse meio termo aí. Mas eu acredito muito... E tem pessoas, é claro, que você tem que conviver. Eu sou muito dessa premissa de você conviver com... né? Você é a média das 5 pessoas que você convive e é real. Você ter mentores, você consumir. É claro que hoje a internet, você tem muito conteúdo, mas você tem que saber o que você quer. Não adianta você ficar pegando conteúdo dali, conteúdo daqui, que daqui a pouco tu não sabe qual é a tua linha de raciocínio. Então, você tem que ver o que mais conecta, né? Quais são aqueles mentores, quais são aquelas pessoas que mais conectam com o teu propósito, com o teu dia a dia. E, assim, eu tenho alguns. E aí eu limitei, né? Eu estava tudo muito aberto de seguir todo mundo e eu fui fechando para realmente com aqueles que condizem com o meu pensamento. Como diz um amigo nosso, né? Acaba criando aquela obesidade mental, né? Você absorve muita coisa. Exatamente. E acaba que não consegue executar muita coisa também. Exatamente. É muito da pegada também hoje, acho que do último trimestre para cá, você não consegue ter um CNPJ forte se você tiver um CPF fraco. Né? Então, essa questão de também, junto com os colaboradores, não adianta tá todo mundo... né? Claro, tem que entregar, tem que fazer, mas você tem que pensar no lado da saúde, né? Da inteligência emocional, né? Do lado emocional mesmo, para desenvolver, não estou bem, uma atividade física, uma alimentação equilibrada, um sono, né, melhor. Todo dia consegue isso? Não consegue. Né? E também, se não está conseguindo, tudo isso tem que ter um prazo. Tem ajuste, né? Tudo tem que ter um prazo. Se você não está conseguindo se alimentar bem, se você não está conseguindo fazer exercício, se você não está conseguindo fazer exatamente aquilo que você gostaria, tem que ter um prazo.
né? Não pode ser tudo atropelando as coisas. Nem muito solto, nem atropelando as coisas. Né, E é isso daí muito, eu ouço muito, gosto de seguir. Quem não segue, eu indico, que é o Joel J. Né? O Joel J é um atleta, foi um atleta e hoje Joel J, Caio Carneiro, enfim, esse pessoal aí. São algumas das suas referências hoje. Thiago Negro, enfim. É isso. Caramba, que bacana. É uma jornada e tanto, né? Falando essa questão de gestão, Vanessa que sempre cuidou mais da parte administrativa, mais parte financeira também. É uma outra pegada, né, Vanessa, que você tem que analisar, buscar dados, buscar números. E como foi passar esse período todo assim na questão da pandemia? Como é que foi? A gente sabe como é que para muitos foi apertado. A gente teve que ter um jogo de cintura muito forte. Conta pra gente um pouco assim da saída de 2019, entrada de 2020 e 2021, período de pandemia, e depois agora o 22 mais tranquilo, entre aspas, né? É um pensamento que eu tenho, né? E já compartilhei com os colaboradores, sabem, pessoal que faz consultoria com a gente também sabe. A gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente contou muito, muito com o time, né? Que hora estavam nas suas casas, hora fazia revezamento dentro da empresa, pessoas que né, podiam, que não tinham idosos em casa, nem filho pequeno, a gente contou com essa galera mesmo na linha de frente e buscou ajuda, né? Nós, na época da pandemia, não demitimos ninguém. Pelo contrário, a gente tinha, acho que tinham 4 meses que a gente tinha aberto uma outra unidade da Paracabos na Cidade Nova, lembro. E aí foi uma decisão que a gente teve que tomar. Lembro que eu, você e Guilherme, né? E conversar o que a gente faria nesse momento. E a gente optou por fechar aquela unidade que tinham 4 meses e manter todos os empregos. Isso a gente fez. Né? Conseguiu manter todo mundo. Nossos clientes também, que nos ajudaram nesse processo, nossos fornecedores também foram parte, né, de como passar por essa pandemia. Então, acho que foi uma mão segurando a outra, literalmente. Legal. Não tinha como passar só, eu não faço nada só. Né? Nós dependemos de pessoas, nós dependemos dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos colaboradores. E, antes de tudo, né, também uma coisa que essa empresa, eu digo que todo dia a gente entrega ela, peço de Deus sabedoria para conduzir, para tomar as decisões. E é claro que nem toda vez a gente acerta, a gente erra também. A gente é passivo de erro, a gente é passivo de também ter a humildade de reconhecer o erro, de pedir desculpa. E eu acho que é isso que vai somando, né, com outros fatores do dia a dia. E é a fórmula. Não existe uma receita de bolo. Né? Cada momento é diferente, cada ano é diferente, a empresa está crescendo, tem hora que a gente tem que parar para analisar, e aí vem as consultorias que nos ajudam, vem os colaboradores, vem nossos clientes dizendo o que estão precisando, o que a gente pode melhorar, os fornecedores. A gente não constrói nada sozinho, nada. Bacana. Um pouquinho da história da Paracabos e da Vanessa, né, que se completam assim também, já são tanto tempo de casa também, né, Vanessa? Então, a gente acaba aprendendo muito um com o outro. E, assim, os sócios cada um é de um jeito, mas que se completam no final para poder dar uma estrutura eu sou a mais tranquila, eu sou a mais calma de todos. Tá registrado. Mas a gente fica muito feliz. Fazendo parte desse projeto do Parazinho Podcast, que já está aí desde 2018 para ser trabalhado, ser lançado. Agora a gente conseguiu esse ano se tirar do papel e a gente escutou muito, né? Que projeto bom, projeto na rua. Vanessa, eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes aqui do Parazinho Podcast uma mensagem final, né? A gente vai estar encerrando por aqui e aí fique à vontade. Né? Não desistam dos seus sonhos. Né? Eu gosto muito
ao Disney, né? Se você pode sonhar, você pode realizar, e realmente é. É claro que há uma disposição, há uma entrega, há um propósito. Tem que ter um propósito, ninguém faz nada sem propósito. E é isso. Não desistam dos seus sonhos. Pode parecer que não vai dar certo, mas vai dar certo no final. No final dá tudo certo. Algumas terapias, exercício físico, uns remedinhos talvez, mas dá tudo certo. Mais uma vez, muito obrigado, Vanessa. Esse foi o nosso segundo episódio do Parazinho Podcast. Aguarde, teremos muito mais e você pode ser o próximo.